Boa noite, queridos! Que coisa boa estar aqui ao vivo. Já tinha um tempinho que a gente não fazia uma live. E eu estou com uma expectativa muito boa, orando, para que esse seja um tempo muito precioso. Quero muito compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado em meu coração sobre um tema que é tão urgente hoje. A nossa lida com a ansiedade. O nosso enfrentamento à ansiedade, que tem sido uma tirana sobre o nosso tempo. A ansiedade tem escravizado, tem feito muito mal a muita gente boa. E nós cremos que existe uma luz na palavra de Deus, que certamente vai te ajudar a vencer a ansiedade. Deus se preocupou com a ansiedade desde os tempos em que a Bíblia foi escrita. No Antigo Testamento já temos palavras do Senhor para nos ajudar a vencer a ansiedade. E no Novo Testamento, especialmente, Jesus lidou com o tema, porque esse é um tema importante e há uma graça de Deus para que nós possamos enfrentar esse tema. E eu estou esperando entrar aqui o meu queridíssimo e preciosíssimo amigo, Dr. Jonatas Leônio, que irá dividir hoje comigo o espaço. Nós vamos conversar sobre esse tema que é muito importante. Fique aqui conosco até o final. Eu te aconselho a pegar um caderno, pegar um papel ou pegar um computador para você ir anotando aquilo que a gente vai compartilhar, porque você vai ter conteúdo para refletir mais tarde, para aprofundar em seu coração, para que isso gere ainda mais vida na sua vida. Boa E aí, noite, meu amigo! Que coisa boa! saudade de você, cara. Meu Deus do Saudade céu. grande de você, Achei que você não amigo. Que bom te voltava ver. mais da América, que ia ficar por lá. Não podia ficar por lá enquanto você também está aqui. Só se você for Ai, junto comigo. ai, tá resolvido. Que bom te ver, amigo. Ah, meu Deus do Que bom céu, eu te tô ver. feliz. Quando você mandou mensagem, eu falei, não. Live com o meu amigo Diogo Dantas não é só uma live, é uma oportunidade única do Senhor de passar uma hora falando com você, desfrutando da sua companhia. É muito bom, muito bom. É Deus uma, é muito bom. é Parabéns. uma honra, é um privilégio, é uma manifestação da graça de Deus na minha vida, ter você na minha vida, ainda ter a chance de fazer uma live contigo, de bater esse papo contigo, para abençoar tanta gente, né? Nosso propósito aqui é abençoar quem vai estar conosco e compartilhar o que tem nos feito bem e o que tem feito bem a tanta gente. Por isso eu convido você que está assistindo a convidar outras pessoas para estarem conosco. A gente nunca pode garantir que vai ficar salva a live, porque às vezes o Instagram dá um bug, né, Jonatas? É. Ele dá um bug, a live cai, a live não fica salva. A gente vai tentar deixar salva, mas esse sempre te pode garantir. Então chama as pessoas para estarem conosco agora, ao vivo, recebendo desse conteúdo. Amigo, vamos tratar de um tema que é um tema top, de prioridade hoje no nosso tempo. Ansiedade. A ansiedade tem sido uma tirana nos nossos dias, tem escravizado, tem machucado, tem destruído. A ansiedade ela é muito psicossomática, então ela tem gerado doenças, enfermidades, né? Transtornos diversos. E é um tema que há anos que eu gosto de lidar com esse tema, porque eu percebi uma preocupação de Deus com esse tema. Eu percebi que a palavra de Deus, escrita alguns textos há 3.000 anos, outros textos há 2.000 anos, já se preocupavam com esse tema, porque Deus sabia que na alma humana brota a ansiedade. É. E é lógico que a gente vai falar de ansiedade aqui também, tendo em vista, né, tendo no horizonte conhecimentos humanos, conhecimentos científicos que nos dão suporte, que são fundamentais. Eu estudei psicanálise, hoje estudo psicologia e acredito que o que a palavra de Deus traz é o que há de mais avançado.
É. Você é um médico que lida com ansiedade, com muitas situações da saúde humana e sabe quanto a medicina é importante, o quanto as terapias diversas, inclusive as medicamentosas, são importantes. Nós estamos aqui para desprezá-las de forma alguma. Mas, meu amigo, quanto que você acredita que a Bíblia tem a oferecer sobre esse tema? Ah, meu amigo, sem dúvida alguma, eu quero concordar integralmente com você quando você disse que esse assunto está na agenda de Deus, né? Eu penso que, de fato, esse é um momento em que a agenda de Deus está se alinhando à nossa, é o Kairos de Deus, para que a gente aborde esse tema. Não é à toa que hoje nós, o Brasil, somos considerados o país mais ansioso do mundo e Deus tem dado graça a nós, a Igreja do Senhor, de entender e de compreender o que a ciência e as ciências da mente, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, entendem em parte, mas falta um conhecimento mais profundo, falta um entendimento mais profundo e um lugar onde só a palavra de Deus chega, que é esse lugar da divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E hoje nós temos a oportunidade de falar sobre isso e de acessar. A gente não despreza o que está na superfície e o que é necessário. E é importante que a gente trate, que a gente faça a nossa parte, porque assim como na ressurreição de Lázaro, era necessário tirar a pedra, isso era uma tarefa humana, e Jesus é quem dá o comando, a voz que chama da morte para a vida. Assim também nós temos responsabilidades humanas de conhecimentos, técnicas, de força e de recursos que a gente pode usar para lidar com níveis. E eu acho que quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de muita coisa, então é importante a gente não desprezar e não ser simplista, né? Não ser reducionista e tentar dar respostas simples para problemas complexos, né? Mas como é poderoso a gente ter acesso ao segredo da vida, porque o mundo é um enigma e a resposta é Cristo, né? Cristo Eu é a sou resposta. a verdade, né? Eu sou a verdade. Exato, exato. E Que ele não maravilha. apenas tem a resposta, ele é a resposta, né? Então a gente poder passar e trazer o que tem de científico, de médico, de terapêutico, mas a gente colocar tudo isso aos pés de Cristo e poder ouvir o que ele tem a dizer é a coisa mais maravilhosa do mundo, né, meu amigo? Que coisa boa. Meu amigo, eu gosto tanto de conversar com você. Eu sinto um alinhamento de alma tão profundo. Ai, E, eu então. é, e eu lembro como eu comecei a pensar mais nesse tema ansiedade, foi notando pessoas muito ansiosas em minha volta. E eu tinha um pouco mais de facilidade de lidar com isso. Eu conseguia controlar melhor a ansiedade, eu conseguia ser mais tranquilo, ser mais paciente. E eu comecei a pensar o que é que me faz ter essa tranquilidade. Quando eu percebi, eram os princípios da palavra de Deus. E quando eu olhei para eles buscando agora respostas, eles saltavam aos meus olhos o tempo todo, porque já era algo que o Espírito Santo tinha gerado em mim. Então eu percebo, e eu vejo a mesma coisa em você. Quando eu te conheci, eu disse, nossa, ele tem uma alma parecida com a minha, ele tem uma frequência parecida Ai, com a minha. eu Então, fiquei errado quando você disse isso, cara. se nós estamos nesse tempo em que pessoas sofrem tanto com ansiedade, eu creio que faz parte da nossa missão, do nosso chamado, a ajudar essas pessoas. Então, você que está aqui com a gente, ao vivo agora, creia que aqui tem duas pessoas que, com muita humildade, se colocando como servos de Deus, querem te ajudar a vencer a ansiedade, a aplicar na sua vida um princípio, uma sabedoria e um poder
Porque a palavra de Deus, ela só na sua sabedoria, ela já é maravilhosa. Né? A gente vai ver coisas aqui de, nossa, que coisa avançada foi dita há 2000 anos. E a ciência hoje comprova. A ciência descobriu agora o que a palavra fala há 2, 3 mil anos. Na sua sabedoria, ela já é maravilhosa. Mas no seu poder, ela é incomparável. E a gente quer compartilhar essa sabedoria e esse poder com você hoje. Amigo, eu vou começar aqui com um texto que está em Salmos. Salmos 94, 19. Esse texto ele é muito legal, porque diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então aqui tem duas coisas sendo colocadas. Primeiro, que ansiedade é uma sensação, é um sentimento, é um acelerar de pensamentos que domina o íntimo. Domina, ela vem, ela controla. E a segunda parte é que no Senhor há alívio para a ansiedade. Mas você enxerga a ansiedade com esse poder de dominação? Sim, sim, sem dúvida. Eu vejo nisso em todas as emoções. Elas, quando fora do propósito delas, e na verdade, todo o nosso corpo, toda a nossa biologia, toda a criação é assim. Quando ela está dentro do propósito, ela consegue viver de forma saudável. Quando ela está fora do propósito, ela adoece. Ela é patológica, ela é adoecedora. E a ansiedade fora do propósito, a ansiedade que não cumpre o seu propósito, ela tende a dominar. Eu gosto de comparar a ansiedade com um motor, por exemplo. Ela é um motor que pode nos impulsionar para coisas muito legais. Ela pode, ao gerar em nós, e é quando a gente está alinhado e quando a gente entende propósito, né? Por que nós sentimos ansiedade? Qual que é o propósito da ansiedade? É uma preparação diante de um cenário que é potencialmente ruim, perigoso, ameaçador, e eu posso agora me preparar, me movimentar na direção da segurança. Então, eu gosto de entender a ansiedade não como falta de fé, mas como um convite para a fé. Ah, eu estou diante de algo que eu não posso controlar. E aí eu não sei o que será. E eu começo a me sentir impulsionado e algo começa a movimentar dentro de mim. E eu posso agora usar essa ansiedade como um motor, e aí ela vai me impulsionar e eu conseguindo assumir o comando desse motor Reassumir e eu o controle. e canalizar e deixá-la me impulsionar para um lugar onde eu posso lutar e onde eu posso correr, que é a presença do Senhor, que é esse lugar de refúgio, de segurança, vai me ser muito bom. Vai me levar para mais perto dele. E se tem algo que me leva para mais perto dele, esse algo é bom. Esse algo está me abençoando. Eu gosto de uma frase do Josemar. Pois não, pode falar, desculpa. Não, inclusive, existem textos bíblicos também onde os salmistas se dizem ansiosos pela presença de Deus. Exato. É como se existisse um nível de ansiedade bem canalizada, bem controlada, que fizesse bem como um mecanismo de defesa, mecanismo de impulsionamento, como uma expectativa ardente do coração. Nesse nível, não tem problema. Exato, exato. Se ela for um motor, ela vai ser benéfica, ela vai nos impulsionar. Agora, o problema é quando ela se torna motorista. E aí a gente começa a ser guiado e dominado por ela. Então, quando eu consigo canalizá-la e a minha fé, os meus princípios, os meus valores governam essa emoção, essa inquietação, essa ansiedade e me impulsionam para o lugar que eu preciso ir, essa ansiedade me movimenta para onde eu preciso estar, aí ela está me abençoando. Agora, se eu for dominado por ela, se ela me conduzir ao invés de eu conduzi-la, se ela me empurrar, se ela me governar, aí é a diferença.
Se ela for um motor, ela vai me impulsionar, mas se ela for motorista, e aí é o salmo que você acabou de ler, ela me dominando, aí eu estou correndo muitos perigos, porque ela, apesar de muito forte, por isso ela é um bom motor, ela é extremamente ilógica, irracional, cega, ela é muito forte, mas muito burra. E aí ela tende a fazer a gente cair em barrancos. Usando uma ilustração aí de um carro, né? A ansiedade pode funcionar como um baita de um motor. Mas se ela for motorista, aí a gente vai bater no primeiro poste, vai sair batendo em tudo que é carro, a gente vai sair... Porque o coração é enganoso mais que todas as coisas, né? Então a gente precisa colocá-la no lugar certo. Porque se ela cumprir o propósito dela, ela vai ser bênção, ela vai ser terapêutica, ela vai nos abençoar e não atrapalhar, né? Vamos então estabelecer esse primeiro marco. Queridos, por favor, vão anotando. Inclusive, algumas pessoas perguntaram aqui qual foi o primeiro versículo que nós colocamos aqui. Foi o Salmos 94, 19. Anotem para meditar depois, para refletir depois e aprofundar. Vamos colocar esse primeiro ponto aqui, que ele é muito importante, porque às vezes alguém tem a expectativa de ficar completamente anestesiado em relação à ansiedade, o que é uma expectativa falsa e nem é saudável. Exato. Porque é preciso que a nossa alma tenha um pouco dessa excitação da ansiedade de vez em quando para se mover, um pouco de expectativa, né? De bom anseio, esse anseio pela presença de Deus, esse anseio de reencontrar a família, esse anseio de fazer aquela viagem, mas não algo que lhe domine, mas que lhe impulsione. Exato. Por exemplo, minutos antes dessa live, eu estava com expectativa, eu comecei a arrumar as coisas aqui, e isso me impulsionou, né? Então, é um bom anseio. Então, primeiro ponto, gente, vamos cravar aqui. Não tente zerar completamente a sua ansiedade, porque ela é um mecanismo que Deus permite brotar em nosso coração, nos colocou em nossa alma para nos mover. Então, a ansiedade, essa emoção bem controlada, bem dirigida, com uma razão bem encaixada, debaixo da graça de Deus, pode ser uma bênção. Agora, amigo, olha que coisa interessante. Esse texto que eu li aqui, o Salmo 94, 19, eu li na NVI. Mas se nós pegarmos uma outra tradução desse texto, a gente pode achar, em vez de ansiedade, por exemplo, na Almeida Corrigida e Fiel, eles traduzem a expressão hebraica como quando meus muitos pensamentos me dominavam. Uhum. Então aqui já existe uma interpretação do tradutor, que ansiedade se iguala a ter a cabeça cheia demais. Ansiedade muitas vezes é esse pensar demais, tem muita informação, tem muita coisa na cabeça. E nós temos visto que nós estamos na era da tecnologia, na era da informação, e as pessoas estão sobrecarregadas de informações. E às vezes com muita informação inútil, ou até com informações úteis, mas que não se alinham com a sua necessidade. Não é verdade? Assim, a gente pensa, não, mas eu estou me enchendo de coisas úteis, mas se for demais, faz mal. Se eu passar o dia, alface, cenoura, salada, faz bem, mas se eu comer 10 quilos de salada, vai me engordar, vai me fazer mal. Então nós estamos numa época em que rios de informações são despejados em nossa mente todos os dias, pelas redes sociais, pela televisão, nas ruas o tempo todo. Então, muitos pensamentos. E aqui a Bíblia já falava sobre isso. Muitos pensamentos, tem muita coisa na cabeça. Então eu penso que uma das primeiras coisas que temos que estabelecer para vencer a ansiedade é uma gestão de pensamentos, é um filtro, é escolher no que pensar. Então, Paulo fala sobre isso em Filipenses 4:8 e fala assim, olha, irmãos, pensem
nisso, nisso e naquilo. Pense no que é bom, pense no que tem virtude, pense no que tem louvor a Deus, pense no que é justo, no que é puro. Então ele fala o quê? Escolha no que pensar. Não deixe qualquer coisa ficar flutuando na sua mente. Eu preciso escolher no que pensar. E escolher no que pensar é escolher ao que eu vou me expor. Porque é impossível me expor a algo e não pensar naquilo, né? Tentar negar a construção de um pensamento enquanto eu me exponho aquilo é impossível. Então, amigo, o que a gente pode fazer para gerir melhor os nossos pensamentos, para filtrar, para focar mais naquilo que de fato é importante para a gente? E quando você falava, né, desse nosso tempo de excessos de informação e pouca transformação, né, pouca sabedoria, de fato, eu lembrava da parábola do semeador, quando Jesus compara aquele primeiro terreno, um terreno à beira do caminho, com um coração que, pisoteado por muitas pessoas, fica com a semente exposta, e aí a ave vem, que representa Satanás, e rouba. E eu acho interessante essa figura, porque Jesus está falando da semente do evangelho que ele está pregando e dizendo que existem padrões de mentalidade que não conseguem viver em plenitude e semear e cultivar e produzir, frutificar a partir do que recebeu, porque a semente cai numa mentalidade que é altamente povoada, com excesso de pisadas, com muita gente passando, porque eu até esses dias estava olhando, né, sobre esse processo do semeador que saía para semear. Ele tinha um lugar arado, que era o caminho. O caminho era preparado, era uma terra profunda, era uma terra cavada. Então, naquele lugar arado, a semente caía e ali ela tinha o espaço para crescer, ali ela tinha contato com a água, ali ela podia crescer. Mas na passarela onde as pessoas pisavam, ali era uma terra batida. Nossa, e ali não tinha profundidade. Isso é tão profundo. Nossa, isso é tão profundo. Isso é tão profundo. E é esse o retrato do nosso tempo. É um retrato chamado superficialidade. Porque a gente tem tanta informação, mas é só informação de superfície. É superficial. A gente tem acesso a tudo, mas a gente não desfruta profundamente, a gente não medita em nada. E é exatamente isso que você estava falando. A gente está exposto a um excesso. Esse excesso faz com que a gente seja sobrecarregado superficialmente. Cai algo maravilhoso ali, mas fica misturado no meio de um monte de pensamentos, nem entra. ideias. Nem entra. E aí, o que Satanás faz? Satanás vem e rouba de nós. E eu penso que nós estamos sendo roubados. Não porque demônios uma casta de demônios muito turbinada, evoluída, veio até nós, mas porque nós estamos tão sobrecarregados de informação, nós estamos tão abarrotados e a terra ficou totalmente dura, pisoteada, só na superfície, porque a gente desaprendeu, está desaprendendo a meditar, a escolher no que pensar e direcionar nossa mente para aquilo. E a gente vai ficando totalmente viciado num ritmo de pensamento apressado, inquieto, agitado, ansioso, com alto fluxo de pensamentos, mas nada penetra. Tudo na superfície. Não, amigo, isso é profundo. Amigo, deixa eu te falar. Isso é uma das melhores coisas que eu ouvi recentemente. Essa associação da primeira terra, a terra dura, gente, para quem quer e precisa, nós precisamos aprofundar esses conceitos. Essa parábola é a parábola do semeador, está em Mateus capítulo 13, é a primeira parábola de Jesus. Não é a primeira parábola de Jesus à toa, é a primeira porque ele fala, não adianta eu ensinar um monte de coisa para vocês
se vocês não têm terra no coração preparada para receber o que eu vou ensinar. Então ele coloca a primeira parábola como base. Ó, a primeira coisa que você tem que saber é preparar o coração para receber o que eu vou te dar. Porque se não tiver um coração preparado, vocês nem vão receber. Por isso que essa é a primeira das parábolas de Jesus, lá em Mateus 13. E eu tenho um estudo, uma pregação, que eu amo sobre isso, mas esse detalhe eu nunca tinha pensado. Que coisa maravilhosa. Gente, olha que coisa profunda. Marca isso aí, escreve, anota. Eu tô querendo parar aqui para anotar, porque se a live cair, eu vou te ligar para você me falar de novo. Mas já entrou no meu coração. Gente, isso é muito, mas muito profundo. Porque, de fato, a terra que vai receber a semente é uma terra que o agricultor está preparando, separou. Ninguém pode pisar nela. Quem conhece um pouquinho de roça, de fazenda, sabe disso. Quando o agricultor está ali preparando a terra, ele diz, meninos, não vão para lá, não joguem bola, não passa com cavalo ali, porque a terra está sendo preparada para receber. É uma terra santificada, separada, consagrada, né, focada na semente. Mas quando é uma terra onde qualquer um pisa, qualquer um passa, onde não se há cuidado, não há um filtro sobre o que passa por ali, ela vai sendo endurecida. Ela vai sendo endurecida. E aí eu lembro de Provérbios 4:23, quando Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois disso depende toda a sua vida. Tem versão que fala assim, porque dele procede as fontes da vida. Então, como que você vai preparar o seu coração se qualquer um passa por ele, se tudo passa por ele? E quando você falou, amigo, sobre uma terra que é um coração onde tudo passa por ela, eu não posso deixar de pensar nas redes sociais. Porque as redes sociais é esse passar de informações o tempo todo. Nós temos, gente, que aprender de uma vez por todas a lidar com rede social. Temos que aprender a ter um horário específico, a ter limite de tempo, a não abrir rede social o tempo todo, a sermos intencionais, a sermos propositais. Vou seguir essa pessoa, vou seguir esse perfil, por quê, para quê, o que isso traz para mim, o quanto que isso me faz bem, o quanto que isso me agrega, o quanto que isso de fato coopera para o propósito de Deus na minha vida. Então, é importantíssimo não deixar todo mundo, tudo e todos pisarem na terra do seu coração. Só para afirmar também, eu falei rápido outro versículo de Paulo, é Filipenses 4:8, onde Paulo fala que nós temos que escolher sobre o que pensar. E ele fala isso logo depois de falar que Deus traz ao nosso coração uma paz que excede o entendimento. Então, para manter essa paz, gestão de pensamento. A gente vai chegar lá daqui a pouco, né? Mas, meu amigo, eu tenho um outro texto aqui. Se fosse só essa parte aqui, já tinha valido a pena a live toda. Mas deixa eu ir para uma outra parte aqui. Olha esse texto. Provérbios 12:25. Diz assim: o coração ansioso deprime o homem. E olha que aqui a Bíblia associa ansiedade com depressão há 3.000 anos. Uma coisa que é tão moderna na psicologia, né? Hoje a gente estuda na psicologia que a pessoa vem no pico da ansiedade, a alma fica enfadada, perde a energia, então ela tende a cair numa depressão. Mas Salomão falou isso há 3.000 anos, sem experimento científico nenhum, por inspiração do Espírito Santo, por sabedoria que Deus deu a ele. Isso é uma coisa tremenda. Mas ainda bem que o versículo não para aqui. O coração ansioso deprime o homem. Aí o versículo continua. Mas uma boa palavra o fortalece. Então ele fala que uma boa palavra, a palavra certa, combate a ansiedade, controla a ansiedade, medica a ansiedade, né, que deprime. Então significa que existem certas informações. Existe a palavra certa no tempo certo, que é maçã de ouro e bandeja de prata, que ela não gera mais ansiedade, pelo contrário. Ela é remédio contra a ansiedade. Como essa live aqui. Essa live aqui é uma live de palavras que não vão gerar ansiedade. É uma live de palavras que vão trazer vida, trazer cura. Aí, meu amigo, eu fico pensando, se um bom conteúdo combate a ansiedade, qual é o melhor conteúdo que existe? Assim,
Fale livremente a sua opinião. O que há de melhor que a gente pode encher a nossa mente? Ah, isso sem dúvida alguma. E eu experimento disso de forma muito visual, isso é muito visível para mim, como ouvir a voz daquele que me criou, ouvir Nossa. a palavra me coloca no meu lugar, me coloca no lugar de paz que excede todo entendimento, porque não é à toa que Deus podia ter criado todas as coisas da forma que ele quisesse, mas ele decidiu criar por meio da sua palavra, né? E assim ele ordena, assim ele coloca as coisas em ordem, né? O texto bíblico do Gênesis 1 vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, a terra estava caótica. E assim é a nossa mente agitada, Nossa. inquieta. E aí, de repente, quando Deus diz, haja, ouve. Nossa. Porque a Que a analogia nossa maravilhosa, que analogia maravilhosa. A terra caótica e Deus diz: haja luz e haja separação das coisas, haja propósito. Nossa, que maravilha. coloca as coisas em ordem através da sua palavra, né? A A palavra de Deus palavra e o espírito que agia na terra. é isso. Que é a Essa exata combinação operação, é a operação que há em é nós. É a palavra que vem de fora, a gente ouve ela pregada, a gente ouve, a gente lê a Bíblia, né? A palavra que vem e que encontra correspondência no Espírito dentro de nós. Encontra um agir do Espírito dentro de nós. Nossa, isso é tremendo, tremendo. Também nunca tinha pensado nessa perspectiva da palavra de Deus organizando a nossa mente como na criação. Meu amigo, passe live comigo toda semana. é só falar a hora. Você, Que a maravilha. culpa, o que eu quero mesmo é ficar uma hora. E aí, amigo, só para o pessoal pegar o versículo que eu falei que relaciona ansiedade com depressão, gente, é Provérbios 12, 25. Anotem. Então, nessa visão de que palavra boa combate ansiedade e depressão por tabela, e que a palavra de Deus é a melhor palavra, Jesus disse em João 6,63. Ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Não são palavras quaisquer. Não é uma informação qualquer. É uma palavra poderosa, é uma palavra em que tudo, a qual todas as coisas submetem, né? O Senhor falou assim: a minha palavra não voltará para mim vazia. Ela é poderosa, né? Quando céus e terra ouvem a palavra de Deus, se submetem a ela, porque ela encontra correspondência no próprio Deus. Ele diz: eu zelo pela minha palavra. Então ela é poderosa, ela chega e ela vai transformando, ela vai vivificando. Ela é uma semente, ela tem vida, né? Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz. Então não é só informação, ela tem uma vida, ela é uma semente. Cai no seu coração e de repente aquilo vai crescendo, vai crescendo. Eu sempre fico impressionado com isso, né? Eu agora estava nos Estados Unidos e encontrei alguns amigos queridos e um deles foi um rapaz que eu acompanhei no início da caminhada, sabe? E ali evangelizando, e ele com as dificuldades na transição, né, de uma vida sem Jesus para uma vida agora cheia de Jesus. E hoje, quando eu reencontro, eu digo: cara, que horas foi que brotou tudo isso dentro de você? Toda essa fé, todo esse amor, toda essa dedicação ao Senhor. Que horas foi? Ele falava: pastor, aquelas sementinhas lá, ó, elas enraizaram, elas cresceram e elas estão frutificando. Então, assim, eu não me canso de ficar impressionado com isso. A pessoa chega na igreja, começa a participar dos cultos, ouvir as pregações, participar do grupo de comunhão, receber a palavra. Daqui a pouco é uma nova pessoa. Como a palavra é poderosa, né, para ir nessa divisão tão misteriosa da alma e do espírito. Eu estudei psicanálise e o Freud era fissurado nisso, né? O Freud era fissurado em entender os níveis da alma humana, né? O id, o ego, o superego, ele queria entender o inconsciente, ele queria... Só que o próprio Freud percebeu que havia limites, ele tinha lugares que ele dizia são inacessíveis. Depois vem o Jung, vem o Adler,
o Viktor Frankl e diz, olha, tem lugares que são inacessíveis. Aí o Frankl, ele chega a dizer, tem lugares onde só o espiritual chega. Ele chega a falar isso, Frankl, do vida com sentido, vida com sentido, né? Busca Uma de vida com sentido, em busca de sentido, né? Então, esse poder espiritual da palavra de Deus tem que nos fazer. A gente está sempre exposto a ela. Eu pergunto, como você faz, amigo, para se expor à palavra constantemente no corre-corre do dia a dia? Como é que você faz? Eu vou usar uma ilustração para exemplificar um pouco do que você estava dizendo, como eu vejo em mim, assim, sabe? É como uma fecundação. A alma precisando ser aberta para ser fecundada pela palavra. A palavra é a semente, a semente que o semeador saiu a semear. E agora o nosso desafio é abrir a alma o bastante. É rasgar a alma, é expor a alma suficientemente para que o Espírito fecunde a alma. E aí uma alma fecundada pelo Espírito, ela vai produzir vida, ela vai produzir fruto, ela vai gerar cura. E eu acho que se tem algo que nós precisamos fazer é criar mecanismos de exposição da nossa alma, de rasgar a nossa alma. E eu penso que a ansiedade faz isso com a gente. A ansiedade rasga a gente. A ansiedade fere a gente. A ansiedade nos abre. E a questão é o que a gente faz quando a gente está exposto? O que a gente faz quando a gente está rasgado? Porque a gente vai ver muito frequentemente a palavra do Senhor nos instruindo a fazer isso. É o seguinte, você está inquieto, você está aflito, você está abatido, então agora você está exposto, você está ferido. Eu gosto daquela frase do John Piper, né, que ele diz que o caminho mais rápido para o coração é uma ferida. E Nossa. a ansiedade fere a gente fica mal, a gente fica machucado, a gente fica exposto. E aí é o que a gente faz com a ferida. É para quem a gente expõe. Por que eu vejo Jesus dizendo os sãos não precisam de médico, mas só os doentes? E quando ele está dizendo isso, ele não está fazendo uma separação de pessoas que precisam dele e pessoas que não precisam. A questão é que nem todos percebem que precisam. Nem todos conseguem entender a ferida, olhar para a ferida, olhar para a ansiedade, olhar para a angústia, olhar para o abatimento e falar: eu preciso me expor à palavra. Eu agora estou rasgado. Eu agora estou aberto. Abriu-se algo dentro de mim e agora eu preciso ser fecundado pela palavra. A minha alma precisa ser fecundada pelo Espírito. É aquela frase que Agostinho de Hipona diz que fizeste-nos para ti. E nossa alma só encontra descanso quando está em ti. É nesse lugar onde a gente ouve a voz dele, onde a nossa alma escuta a voz daquele que a criou, onde a palavra, o haja de Deus encontra o nosso caos, onde o poder de Deus encontra a nossa fraqueza. É nesse lugar que a gente nasce, é nesse lugar que a gente vive. E é incrível como a semente não precisa de... A terra, ela não precisa de grandes estratégias dela. A estratégia é exponha-se, é abra-se, é permita-se, é não lute contra, né? Maravilha. É não ocupe esse espaço. Não é o que a gente faz, é o que a gente não faz. Não faz. Nossa. É o que a Maravilha. gente fazer, é o quanto a gente se rende, né? E aí, Que maravilha. a sua pergunta, como eu tento fazer isso, eu gosto de fazer isso na primeira hora do meu dia.
é o momento em que eu penso que a minha alma está mais silenciosa. E dentro desse silêncio da minha alma, ela consegue ouvir melhor o que o Espírito está dizendo. Então, não é uma regra, já teve em outros momentos em que eu saía muito cedo para trabalhar e eu não conseguia, na primeira hora do dia, parar para ouvir. Mas é importante que a gente tenha um momento para isso, mas é mais importante ainda que a gente tenha uma consciência disso. Porque, por vezes, as circunstâncias, o tempo, não permite que a gente tenha... E eu acho sempre bom ter uma rotina de ouvir a voz de Deus, uma rotina ali de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra. Esse ouvir Deus através da palavra, eu me render para ouvir. Mas eu acho que a nossa atitude consciente e presente em Deus o tempo todo, para mesmo em meio ao trabalho, mesmo em meio a uma live, mesmo em meio a um atendimento, mesmo em meio a um supermercado, mesmo em meio a qualquer circunstância da vida, Deus está iniciando diálogos conosco. Deus está falando o tempo todo, Deus fala de muitas maneiras. E a questão, e aí eu penso que talvez seja uma outra estaca que a gente precisa bater aí quando a gente está falando de ansiedade, é a nossa atenção. É onde é que está a nossa atenção, é onde é que está o nosso foco. Porque nós estamos sendo roubados por falta de foco, por falta de atenção. Há uma guerra pela nossa atenção e quem tem nossa atenção tem nosso coração. E aí, onde é que está a nossa atenção tão bombardeada, tão roubada, tão afligida nos nossos dias tão corridos, né? Coisa boa. Vamos fazer aqui um mapa mental para quem está acompanhando, conseguir encaixar tudo. Anota aí, gente. Eu comecei citando Provérbios 12, 25, que diz que a ansiedade deprime o coração, mas que uma boa palavra combate esse excesso de ansiedade. Então, nós chegamos à conclusão aqui que não existe palavra melhor do que a palavra de Deus. Que a gente tem que pegar o coração e evitar que muita coisa encha ele, mas santificar. Que santificar é separar, né? Consagrar, preparar ele para receber a palavra. E Jonatas disse que é necessário estar consciente da presença de Deus o tempo todo, atento, porque Deus não está conosco só num horário do dia, mas está conosco sempre. É importante também separar momentos especiais. Jesus fazia isso, ele parava e se separava para estar com o Pai, porque são momentos de concentração. Mas também é importante saber para quem ir. Você também falou sobre para quem eu vou. É como Pedro era um cara um tanto ansioso, agoniado, mas quando os discípulos estavam assim meio desconfiando de Jesus, ele disse: para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, saber para onde a gente vai, focar nele, né? Hebreus 12 diz que a nossa carreira é caminhada com os olhos fixos em Jesus. Ter foco, ter alvo, que é Cristo, que é a sua palavra eterna. E aí, meu amigo, aproveitando esse gancho da atenção que você falou, eu percebo que nós temos um problema conceitual, sobretudo no Oriente, quando nós lemos a Bíblia. Porque o chamado bíblico não é para simplesmente nós obtermos informações do texto, mas o chamado bíblico é para meditação. Salmo 1, bem-aventurado é o homem que medita. Josué 1,8, Josué, medite no livro dessa lei de manhã e de noite. Se fosse apenas para obter informação, eu falo assim: Josué, lê logo isso, adianta aí, lê rápido aí, pega toda a informação. Pega toda a informação e pronto, já sabe de tudo, vamos para o próximo capítulo. Não. Era a mesma lei de Moisés, que na época era muito menor do que a Bíblia que nós temos hoje. Era só o Pentateuco ali, né? Na verdade, menos do que isso. Era só, né, as leis de Moisés mesmo que ele tinha ali, depois que foi completado, né, o Pentateuco. Então, ele tinha que ler e reler aquele texto inspirado por Deus, não só para saber o texto, mas para que ele se aprofundasse dentro dele. Esse conceito de meditação é muito mais desenvolvido no Oriente. Eles entendem muito mais sobre meditação, as culturas
orientais, desde o Extremo Oriente, Japão, China, né? Lá, no Oriente Médio também. Quando a gente vai a Israel, a gente vê judeus com seus livros de oração concentrados ali naqueles livros por horas, recitando aquelas palavras, e tem até posturas, né? Um balançar do corpo, toda uma técnica para não apenas saber o que está ali, mas para se concentrar, para que aquilo entre no seu coração, para que ele atinja um estado de inspiração. Ele conversa com o texto, ele pergunta ao texto, ele para ouvir o que Deus tem para falar com ele a partir daquele texto, né? Ele aplica o seu coração. Então, às vezes nós estamos numa corrida para adquirir conhecimento, mas aquilo não entra na gente. Aquilo não se aprofunda. Às vezes vale mais a pena você gastar o dia todo em poucos versículos que vão entrar de fato em você num capítulo do que ler Bíblia, ouvir 300 pregações e aquilo não entrar, você não refletir. Por exemplo, até agora, o que você falou sobre Mateus 13 está aqui dentro de mim aqui, ó. Quando acabar aqui é lá, sabe o que eu vou fazer? É o que eu faço de fato. Eu vou ficar aqui, cara, o que é que tá pisando no meu coração? O que é que tá pisando assim? Será que minha terra está sendo pisada por pés que não são do semeador? Né? Será que ela está sendo endurecida? Eu vou ficar pensando, porque esse é o chamado bíblico, é para meditação. E aí, amigo, para passar a bola para você de novo, para entregar para o craque, né? Eu sou só o meio campo, eu tenho que entregar para o artilheiro. Para entregar para o craque, deixa eu colocar um texto bíblico que eu acho que ajuda muito a gente a entender isso, né? Lá em Lucas 10, Jesus vai chegar na família de Betânia que ele tanto ama. Marta, Maria e Lázaro. Ele vai chegar na casa dessas pessoas. E se a gente ler o começo do capítulo, vai dizer que foi Marta quem o recebeu na sua casa. Marta era líder. Ela faz o convite a Jesus. Ela organiza o culto, ela organiza a célula, o grupo de comunhão na sua casa. E chama os vizinhos. Gente, vai ter Jesus lá em casa hoje. Venham, vou preparar bolo, vou fazer um café. Vai ser o melhor grupo de comunhão de todos os tempos. Podem vir, enchem a casa que vai ser muito bom. Ela quer Jesus, ela é crente. Jonatas, Marta é crente. Quando Jesus chega em João 11, no sepultamento de Lázaro, Marta dá uma palavra que é de uma teologia tão profunda. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição dos últimos dias. Isso é um negócio tão profundo, tão avançado, sabe? E ela tinha isso no coração, né? E ela diz a ele assim, eu sei que mesmo agora, tudo que você pedir ao teu pai, ele te dará. Olha que força que essa mulher tem. Mas era uma mulher ansiosa. Era uma mulher inquieta. Então, o texto diz que Jesus começa a derramar a vida dele. A palavra dele que é vida, que é viva e eficaz. O alimento que vem do céu, que é a palavra dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Por isso que a gente tem que meditar de dia e de noite. Por quê? Porque é alimento. Não é só uma vez na semana. É dia e noite. Por quê? Porque é alimento. Né? Então, tá ali ele, alimentando as pessoas. E Marta, ali cozinhando, Marta ali arrumando as coisas, quando ela nota que a ajudante dela, Maria, não está ajudando. Quando ela passa o olho na sala, está Maria nos pés de Jesus, parada, só se alimentando da palavra de Jesus. E aí, meu amigo Dr. Jonatas, eu acho maravilhoso isso, porque Marta, ela tem a típica cabeça do ansioso, do acelerado. O acelerado, ele acha que parar é perder tempo. Você não tem que parar. Você tem que ir fazendo as coisas ao mesmo tempo. Você tem que ir tocando tudo ao mesmo tempo. Então, Marta, ela queria ouvir um pouquinho da palavra enquanto servia o café, enquanto arrumava a mesa, porque ele acha que é assim que a vida rende. Ele olha para aquela cena e acha um absurdo. Inclusive, repreende Jesus. Senhor, não te importas que Maria fique aí? Que preguiça é essa aí? Que acomodação é essa aí? E o senhor, por favor, né? Manda ela vai ouvindo enquanto cozinha, enquanto arruma a mesa. E aí Jesus dá uma palavra maravilhosa que fala assim, Marta, Marta. E quando ele fala duas vezes uma mesma palavra, assim, ele quer enfatizar. Ele diz, Marta, Marta. Marta, concentra aqui, Marta.
Você está ansiosa e ocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Isso é tão profundo. Não é que o que Marta estava fazendo não fosse coisas úteis e importantes. Eram, mas não naquele momento. Naquele momento havia um tesouro sendo servido na casa dela e ela não conseguia receber, porque ela não conseguia priorizar. Aí ele fala, Maria escolheu. Ela escolheu a melhor parte. Existem várias partes. Tem muita coisa na vida. Tem filme, tem seriado, tem programas diversos, tem conteúdos. Mas ela escolheu algo. Ela podia estar estudando inglês, ela podia estar na academia, ela podia estar na praia, ela podia estar na beira do Mar da Galileia, ela podia estar em vários lugares. E seriam legais, seriam positivos. Mas ela fez uma escolha. É uma decisão. Ela escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar ela daqui. Então, o meditar, o se concentrar é uma escolha. Você vai deixar a outra coisa. Você vai parar, você vai precisar dar sua atenção para Jesus, para que ele transforme o seu coração. Então, é legal ouvir a palavra enquanto você vai para a academia, é legal ouvir a palavra enquanto você dirige, é legal. Mas ela não vai entrar tão profundamente o tanto quanto se você parar e ficar sentado aos pés dele. Fala assim, eu quero te ouvir, eu quero aprender, eu quero receber, eu quero ser cheio da tua palavra, eu quero que ela encha o meu coração, encha a minha mente, quero que ela me transforme profundamente. Então, amigo, aí eu passo a bola para você. Como a gente pode fazer para se concentrar, resistir à tentação de tantas coisas? Marta, você está ansiosa porque tem muita coisa. Abre mão um pouco, porque agora uma é necessária. Como é que a gente faz isso, amigo? Essa é talvez a melhor e a mais importante pergunta a ser respondida por nós hoje. Como é que a gente diz não para tantas coisas boas e abre mão, desapega, a gente solta. Soltar é muito angustiante, né? Num tempo de quem tem mais, quem pode mais, a gente abrir mão de coisas para não ter muito, mas para ter algo profundamente. De uma frase que eu ouvi do John Piper, ele disse que você não precisava saber muitas coisas. Você só precisava ser plenamente possuído por uma coisa. Que fosse tão verdade para você. E aquela coisa é tão verdadeira. Às vezes você não sabe a Bíblia inteira, mas você sabe um versículo e você sabe ele tão profundamente. Ele está tão enraizado dentro do seu coração que ele pode fazer muito mais diferença na vida do que de uma pessoa que leu a Bíblia trocentas vezes, mas não foi possuído profundamente por aquilo. Não foi penetrado profundamente por aquilo. E eu acho até lindo que você começou falando sobre meditar. A raiz da palavra meditar, esse prefixo med, né, vem de meio. O aprofundar mesmo de algo que sai da superfície e vai tirando coisas. Tirando, para poder chegar lá na medula, para poder chegar lá no meio, para poder entrar em lugares profundos. E a gente vai ter que perder coisas, abrir mão de coisas, soltar coisas, escolher entre o bom e o melhor, vai ser talvez a grande virtude do cristão que de fato vive a vida plena que o Senhor o chamou para viver. Eu acho que dentro desse entendimento de Marta como alguém inquieto, uma mente inquieta, o que é estar inquieto? Inquieto é estar o oposto do quieto. O quieto e o inquieto. Então, o quieto é o que está parado, silenciosamente,
ouvindo. O inquieto é aquele que está barulhento, agitado, ativo. Talvez o grande problema é o barulho da alma, porque a gente não consegue fazer silêncio para ouvir o que o Senhor está falando. Então ele disse para Marta, 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 você está inquieta, está muito barulho aí dentro. E aí tem tanta coisa acontecendo que o barulho não te permite me ouvir. E eu acho que hoje o grande desafio é a gente conseguir diminuir o barulho da alma, silenciar a nossa alma e conseguir sentar aos pés de Jesus, deixar a palavra penetrar em regiões e entrar em regiões profundas e ficar meditando, 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 desfrutando, degustando, sentindo o sabor, de fato, saboreando. Eu acho que aquela velha frase, que quem desfruta mais se frustra menos, né? A gente precisa desfrutar mais dessa palavra. A gente precisa sentir mais o gosto dela. A gente, por vezes, acha que a palavra é uma bala. A gente pega e deixa ela ali na boca um pouquinho, daqui a pouco a gente joga fora, mas não, ela é muito mais. A bala a gente pega e joga fora. Não, a gente precisa mastigar, mastigar, ruminar, descer, voltar e pensar e deixar que a nossa alma silencie, fique calma, fique quieta, porque a inquietação faz barulho demais e impede a gente de ouvir o que o Espírito está falando para a gente, né? Muito forte, amigo. Então a gente tem que escolher a melhor parte. Isso é uma decisão que nós temos que tomar, que exige um sacrifício, alguns sacrifícios. A gente não vai saber algumas coisas, a gente não vai receber tudo, a gente não vai estar por dentro de todas as modas, de todas as novidades. A gente vai escolher não saber muita coisa. Né? Eu vejo isso acontecer muito com a sabedoria. Você observa que a pessoa vai ficando mais idosa, ela vai ficando muito mais seletiva. Ela vai escolhendo muito mais onde ela vai, onde ela não vai, o que de fato ela vai comer, o que de fato ela vai. Eu vejo quando alguém se converte mais velho, ele diz, não, eu quero conhecer mais a Deus, e ele se concentra na palavra, ele adquire conhecimento da palavra. Mas quando a gente é imaturo, a gente quer tudo ao mesmo tempo e acaba não tendo nada, e não tendo o mais importante, não tendo a melhor parte. Isso é muito forte, porque Marta estava ali muito bem intencionada. Muito bem intencionada, amigo. Ela não tinha nenhuma má intenção, pelo contrário, estava promovendo o culto na casa dela, ela estava servindo as pessoas, ela estava servindo Jesus, ela estava fazendo coisas boas, mas que não era o melhor. E quantas vezes nós estamos cheios de ideias boas, de querendo fazer muita coisa boa para a família, até nós como pais também, a gente às vezes enche nossos filhos de coisas, de programas, de coisas, e não paramos para que eles apreciem a melhor parte, para que eles recebam o melhor. Meu filho, vem cá comer a palavra comigo, vem cá ver o melhor, vem cá conhecer mais de Jesus. E o coração dela também fica ansioso, também fica sobrecarregado. Temos muitas crianças ansiosas hoje, muitas crianças sobrecarregadas e que não estão desfrutando da melhor parte. Então, hoje a gente precisa de fé para largar as coisas, né? Porque Maria também fala, sabe de uma? Marta vai ficar chateada. Vai faltar bolo, vai faltar café para Pedro, talvez André não tome o suco que ele gosta, mas eu vou confiar em Jesus, eu vou escolher, eu vou deixar Pedro ficar sem o café dele, vou deixar André ficar sem o suco, mas eu sei que o mais importante é isso aqui, eu vou fazer essa escolha, eu vou tomar essa decisão na minha vida, eu preciso da melhor parte, e aí que vem uma coisa linda, o Senhor fala assim, ó, ela escolheu a melhor parte, e ninguém tira ela daqui. Isso não vai ser tirado dela. Por quê? Porque está falando, eu patrocino ela aqui. Eu protejo ela aqui. Eu abençoo ela estar aqui. Tem uma coisa muito forte na palavra de Deus, que é o princípio do sábado. O que é o princípio do sábado?
Deus dizendo, descanse que eu vou te abençoar para você descansar. É o descanso remunerado na lei trabalhista, né? Descanse que eu vou te abençoar. Eu quero que você pare para que eu te dê a bênção do descanso, a provisão do sábado. Então, quando eu paro para me alimentar em Deus, Deus diz, vem aqui que eu pago a conta. Vem almoçar comigo, quem vai pagar sou eu. Você vai comer a melhor comida, eu vou pagar. Não só o jantar, como eu vou pagar o tempo que você não vai trabalhar lá. Eu vou recompensar você, porque eu quero você aqui, se alimentando, se enchendo. O que eu vou te dar aqui é inestimável. Por isso, que dentre as parábolas de Jesus, está a parábola da pérola, e ele diz que quem encontra o reino de Deus encontrou uma pérola tão valiosa que abriu mão de tudo, muita coisa, pela pérola. Quem encontrou o reino de Deus, como quem encontrou um tesouro no campo, vendeu tudo por um único tesouro. E aí Davi, com sua sabedoria, diz no Salmo 27, uma coisa só eu busco. Uau. Uma coisa só eu peço ao Senhor e eu vou me dedicar. Isso é interessante. Eu não só peço. Então, assim, eu quero tanto. Você não faz a sua parte. Você fala, não, eu peço e eu busco. Eu vou me esforçar que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a sua beleza, para me aprofundar profundamente no Senhor. Que é isso que importa, sabe? Eu trabalho, eu tenho filhos, eu tenho cônjuge, eu tenho tudo, mas é tudo girando em torno de Jesus. Tudo para esse grande propósito, é tudo em torno dele, é todo mundo se alimentando em volta dele, né? Tudo para ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nesse lugar, para recapitular, né? Muita coisa traz ansiedade. Uma boa coisa combate a ansiedade. Foco combate a ansiedade. Qual o maior foco? Jesus e a sua palavra. Amigo, a gente já está chegando perto de 1 hora de live. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais lives para tratar desse tema, porque eu tenho tanta coisa para conversar com você ainda. A gente ficou só no tema meditação, no tema escolher no que pensar, que é um tema fundamental. Mas eu tenho aqui o desfrutar de cada dia, que é um tema de Jesus, para falar com você. Eu tenho aqui a percepção da grandeza da vida, que é um tema de Jesus, o se alinhar com o ritmo da natureza, que é um tema de Jesus contra a ansiedade, e tenho ainda a oração. Então dá pelo menos mais umas 2 ou 3 lives aí. Acho que podia fazer uma semana. Nossa, a gente podia fazer, né? Mas aí a gente teria que... Tudo, meu amigo, é só você chamar. Vamos fazer, vamos marcar logo? Vamos marcar? Como é que tá a sua... A gente já marca aqui ao vivo, né? Mas já marca... Como é que tá a sua agenda para a próxima live? Ó, na próxima terça eu não consigo, mas ou na segunda ou na quarta ou na sexta. Nessa sexta ou na próxima? Nas próximas terça Não. e quinta. Não, a gente pode marcar. Nessa próxima quinta você não pode. Essa agora na outra? Não, nessa agora, quinta agora, de 20 horas. Não, nessa amanhã, quinta não. Depois de amanhã amanhã, é quarta. não posso. Amanhã é quarta, porque essa quinta não. Pronto. Então a gente pode marcar para segunda. Segunda, sim. Próxima segunda, 20 horas. Que dia que é segunda mesmo? Deixa eu ver aqui o calendário. Me ajudem aí, gente, por favor. Então vai ser 27. Segunda, dia 27, às 20 horas. Eu posso. Pronto. Segunda, 27, 20 horas, está agendado com todo mundo. Mas, gente, por favor, pegue esse conteúdo de hoje e assiste de novo. Porque eu vou assistir de novo. Eu não quero. Acho que o que mais me marcou hoje, né, e acho que a partir disso a gente pode entender tudo, é o seguinte: o semeador tem uma boa semente para o meu coração, que vai fazer frutificar a boa vontade de Deus na minha vida. Mas não tem como essa boa semente entrar se a minha terra é pisoteada por muita coisa. Fica uma terra dura, é uma terra exposta demais, é uma terra que não está guardada, é uma terra que não está preparada para receber a semente. Então a terra onde o inimigo facilmente arrebata, e ali
Jesus fala de demônios. Ele fala de espíritos malignos que agem em nossa mente, que agem para tentar roubar o que Deus coloca. Mas ele só vai roubar se for uma terra rasa. Porque se entrar, ninguém rouba mais, porque o Espírito Santo vai regar. É a parte que não será tirada. Nossa, a parte que não será tirada. Gente, vamos escolher hoje, vamos fazer uma limpa no nosso dia hoje. Para hoje, pense, o que é que eu estou vendo de inútil, de improdutivo, né? Assistir um filme de vez em quando, legal. Mas assistir filme todos os dias, será que é saudável? Maratonar série, uma série atrás, será que é saudável? Estar em 300 mil grupos de WhatsApp, passar o dia ali em conversas improdutivas. Passar horas na rede social de maneira aleatória, né? É expor a mente a coisas demais e não conseguir se focar na... Outra coisa, às vezes até coisas boas, tipo assim, a gente faz cursos demais, às vezes, a gente quer trabalhar demais. Eu conheço pessoas, meu amigo, que alguns por necessidade, eu entendo, mas outros por querer realmente mais e mais e mais, e se enche de muito trabalho e não para, e não prioriza esse cuidado da alma. E quando você vai perceber, a alma está ansiosa, a alma está abatida, enfraquecida, as relações estão enfraquecidas, porque se a alma enfraquece, enfraquece em relação, enfraquece família. Então a gente precisa escolher. Eu vou me dedicar. Quem está aqui nessa live, aqui com a gente, são pessoas que estudam, que trabalham, que têm seus cônjuges, suas famílias, mas escolheram parar aqui por uma hora e dizer, eu vou me alimentar, eu vou receber de Deus. Então a gente tem que fazer essas escolhas. Ter uma congregação onde você vai se alimentar de Deus na sua congregação é muito importante. Como é? Para te encerrar, amigo, como é que é a sua relação com a igreja hoje? Quantas vezes você vai à igreja na semana? Eu sei que você vai muito para pregar e para ministrar, mas você vai também para ouvir. Como é que acontece na sua vida isso? A coisa mais maravilhosa é ir para ouvir. Eu mudei agora, né? Vim para Bragança. Então, até 2 meses atrás, mudei em janeiro. Eu congregava em uma outra comunidade, em São Bernardo, onde auxiliava meu pai lá pastoreando. Então, lá eu estava mais ativo do que hoje ainda, porque ainda estou numa fase aqui de adaptação, né, em Bragança. Mas lá eu ia todas as quintas e aos domingos e às terças tinha os grupos de comunhão. Então, entre 2 e 3 vezes na semana, eu estava em comunhão com os irmãos. Aqui agora em Bragança, tenho estado aos domingos e nas quintas-feiras nos grupos de comunhão, que a gente chama de DNA, né? Então, e há alguns outros encontros de mesa aí de discipulado, mas é uma parte não apenas essencial, como indispensável e que faz parte, inclusive, da nossa tomada de decisão geográfica, de onde viver, como viver, construção de agenda, é a partir da igreja. A gente vai construindo a vida a partir da igreja também. Não encaixar a igreja na nossa vida, mas fazer nossa vida ser construída em torno de Cristo. E Cristo é cabeça e corpo. O corpo dele é a igreja. A igreja é o lugar onde nos alimentamos de Cristo. Essa não lugar físico, mas essa comunidade de Cristo, né? Que nos alimenta. A Mandinha falou aqui, que não consegue orar, não consegue ficar mais de 5 segundos orando. Nós vamos chegar lá, Mandinha, nas próximas lives. A gente vai falar bastante sobre oração e como a oração influencia a ansiedade, como melhorar o tempo de oração, como qualificar essa oração. Gente, temos um compromisso marcado, então, na segunda-feira, dia 27 de março, às 20 horas, para a segunda live. Se você gostou dessa live, faz pelo menos 3 coisas. Pelo menos 3 coisas. Curtir a live que vai ficar salva aqui. Compartilhar com alguém para que mais pessoas sejam abençoadas e comentar. Comenta o que te marcou, comenta o que você gostou, comenta algo do tipo, vou estar aqui na próxima live, para a gente animar também, engajar, isso é muito legal. Agradeço muito a presença de todos aqui, foi uma alegria compartilhar com você, dividir com você, os comentários vão passando aqui, a gente vai lendo tudo, a gente não vai parar para comentar ao vivo o comentário, mas a gente vai vendo, a gente vai recebendo, a gente vai trocando, a gente vai se animando com o que você vai falando também, muito importante. Estamos aqui por você, para te abençoar, para te ajudar.
conte conosco. E, meu amigo, muito grato, muito feliz em ter esse tempo com você aqui. Você nos abençoou muitíssimo para a glória e pela graça de Deus. Deus te abençoe muito. Agradeço. Quero te ver pessoalmente logo, viu? Meu Deus do céu, eu que te agradeço, um privilégio imenso, muito abençoado de poder te ouvir. Sempre que posso, fico ouvindo as pregações, ouço direto aí as pregações da Lírio. E eu queria aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Rafa. Aí, ele apareceu aqui agora. Aí, ó, falou que tá colado na parte 2. Eu queria dizer para ele que eu amo esse camarada aí, que eu não vejo a hora de ir para Bahia de novo, para a gente fazer aquele tour. A gente vai marcar. Sabe o que eu estou programando, amigo? Estou programando o Retiro Renovamente. Vai ser um retiro todo pensado. Eu já tô. Você já está escalado. Vai ser um retiro todo pensado para tratar a nossa alma à luz da palavra. A gente vai estar com as pessoas, vai pensar, um retiro todo programado, um ambiente gostoso, cheio de natureza, que é um tema nosso da live daqui a pouco, para tratar a alma à luz da palavra. A gente vai estar lançando em breve o Retiro Renovamente, cheio do Divinamente também. A gente vai programar isso, querendo o nosso bom Deus. Amigo, dá um abraço na sua família linda, um beijo em todos. Fazer um convite. Não consegui te trazer para essa edição aqui, mas pretendo fazer em breve uma outra maior e te trazer. Vou fazer dia 15 de abril, agora, aqui em Bragança. Vou fazer presencial e online. Um seminário chamado Neuroteologia. Uau! E a ideia é falar sobre essa intersecção entre neurociência e fé, e como Deus muda a nossa mente, como a fé afeta o cérebro. Uau. E falar um pouco sobre essa conexão palavra e fé e ciência e ansiedade, depressão. Qual é a data? Dia 15 de abril. 15 de abril. Eu vou estar colado recebendo. Quero isso. É meu convidado de honra. Aonde que se inscreve? Aonde tem um link para participar? Como? No meu Instagram, na bio ali. Aí tem lá todas as informações. E aí, se quiser se inscrever, é só entrar lá. Aí, eu queria muito que você viesse presencialmente, mas dessa vez eu fiz muito assim, de cima da hora, para ter tempo de te trazer. Na próxima. Se vacilar, eu vou bater lá. Mas eu, com certeza, se eu não puder ir, eu vou estar daqui acompanhando, porque eu quero muito receber. Na verdade, eu tenho que estar mais conectado com você, sabe? Cadê a nossa mãezinha? Nossa mãezinha falou: você é meu filho 2, vocês têm tudo a ver. Dá um beijo nela. Saudade dela também. Ela fica perguntando: quando é que nós vamos para Bahia de novo, meu filho? Dá um beijo na Jéssica, nas meninas. Que coisa boa estar com você. Amigo, Deus te abençoe muito. Te deixei na mão para Israel esse ano, né? Mas foi por um bom motivo. Israel atrapalhou nossa ida para Israel, mas vai dar certo. O nome dele é? Israel. Israel? Meu Deus, até isso você tem a ver comigo, porque... não acredito, não. Só chamando minha esposa aqui para te falar. Olha que história engraçada. Olha que história... Eu ia te contar. Olha que história engraçada. Não, você não vai acreditar. Não, ela não tá grávida, não, gente. Ela não tá grávida. Não tá grávida. Mas o que acontece? Nana, pode vir aqui. Como é que tá a roupa aí? Tá a roupa boa para aparecer. Olha aqui, ó. Olha que coisa engraçada. Olha como a gente tem conexão. Eu lembro... Tainan foi fazer um exame no médico, tipo assim, 40 dias depois da gente ter nosso filho Judá, né? 40 dias depois, né? Aquela coisa, bebê, recém-nascido, aquela coisa e tal. E aí ela sai do médico, ansiosa, e me liga. Diogo, você tá sentado? Eu disse, tô. Pois o médico falou que tem uma grande chance de eu estar grávida. E você tá brincando. 40 dias depois de ter Judá. Você tá brincando. Ela disse, não, é verdade. Ele disse que tem uma grande chance de eu estar grávida. Eu disse, meu Deus. Eu falei, glória a Deus, se for de Deus. Aí quando ela achou que eu ia chegar em casa, eu ia estar nervoso, eu disse, não, já. Onde eu não alcanço, eu descanso. Já tinha entregado a Deus e já tinha escolhido um nome. Não, qual foi o nome que eu escolhi para o bebê? Israel. Israel está comigo, Israel está lindo.
Israel. Se eu tivesse um outro filho, o nome já estava escolhido. Era Israel. Até nisso a gente tem conexão, amiga. É brincadeira. Nós somos gêmeos de... A mãe é a mesma, porque você só conheceu aí. Foi um processo diferente, mas nós somos gêmeos, meu amigo. No mundo espiritual, a gente é gêmeos. Nós somos meu espírito está grudado. Ah, amigo, que coisa boa. Bom demais. Deus te abençoe muito. Um beijo. Muito... E fica devendo, né? Essa nossa caravana para Israel também, querendo, a gente vai fazer uma caravana renovamente, divinamente, para a gente renovamente lá nas águas do Jordão, no Mar da Galileia, na beira do Mar Morto. Vai ser uma bênção, querendo, bom Deus. Amigo, um beijo, amigo. Deus te abençoe muito. Até mais. Sim, tchau. até mais. Gente, Deus te abençoe. Muita paz, muita shalom no seu coração. Bom demais estar com vocês.